Olá, eu sou o professor Cadu do Departamento de Física. Essa videoaula é parte do conteúdo da disciplina Ótica Clássica. Demais conteúdos, materiais e as avaliações estão disponíveis no nosso AVA, no Google Classroom. Na aula de hoje, vamos estudar lentes espessas e sistemas de lentes para formação de imagens. Vale lembrar que nós já estudamos a ótica paraxial e consideramos lentes esféricas delgadas e que isso permitiu a gente a entender o funcionamento de sistemas simples de formação de imagens. Todavia, sistemas mais precisos, como por exemplo a câmera do telefone celular, como essa que eu estou usando, um telescópio, um microscópio, o entendimento desses dispositivos requer que consideremos que as lentes têm uma certa espessura, né? Uma lente real, ela tem uma certa espessura. De forma que é necessário que a gente leve em conta essa característica para a gente conseguir descrever melhor o funcionamento desses equipamentos, né? Efeitos que aparecem naturalmente, como aberrações, enfim, essas coisas que não são explicadas se a gente usa simplesmente ou se a gente se retém lá na ótica paraxial, agora poderão ser explicados. Eu estou gravando essa aula aqui da minha casa e estou usando para isso o telefone celular que está me filmando e um tablet que está aqui na frente. Tudo que eu estiver vendo na tela do tablet, vocês vão ver aqui do lado, né? Então, voltando aqui, uma lente espessa é uma lente que tem uma dada espessura e o mais interessante disso é que a gente vai poder considerar essa lente espessa como sendo uma superposição de lentes delgadas, né? Então, e é também muito importante a gente, na hora de tratar os problemas com lentes reais, as lentes espessas, a gente tomar nota de alguns pontos muito importantes para a descrição dos problemas. Então, por exemplo, numa lente espessa, se eu tenho um objeto, uma fonte pontual de luz posicionada no ponto focal, a luz por ela emitida vai ser coletada pela lente e vai sair um feixe colimado, como está ilustrado na figura, né? E aí nessa figura, inclusive, nós podemos ver os outros pontos notáveis, que são muito importantes na descrição de qualquer problema que envolva lente espessa, né? Sejam eles o vértice e o ponto H1, que é o chamado ponto principal, no caso, como eu estou considerando os raios vindo do ponto objeto, então ponto principal objeto, né? Observem uma curva vermelha. Essa curva vermelha ela é chamada de plano principal objeto. Uma curva, plano principal objeto, exatamente, né? Na verdade, ela é uma curva que é constituída, que é formada pelo encontro dos prolongamentos dos raios. Então observem aí, um raio de luz que sai do ponto objeto, ele sofre duas refrações na lente. Em cada uma das refrações, se eu fizer o prolongamento deles, olha onde meu mouse está aqui. Se eu fizer o prolongamento deles, eles vão se encontrar em algum lugar. Observem que na região paraxial, ou seja, na região próxima ao eixo de simetria da lente, essa curva é praticamente plana. Então, por isso é chamado de plano principal. A mesma discussão pode ser feita se eu pegar, por exemplo, a lente com raios colimados, com um feixe de luz colimado, incidindo nela e ela vai focalizar esse ponto, esses raios no ponto imagem. Observem também os pontos principais aí, né? O vértice e o ponto H2, que são os pontos principais, o que é o ponto principal objeto, imagem. Na verdade, esses pontos que eu mostrei aqui, que eu estou frisando aqui, eles são ao todo 6, são chamados pontos cardinais. E nessa figura que eu estou botando aqui do lado, você pode ver todos os pontos cardinais de uma lente e a distância focal anterior e a distância focal posterior, que é a distância focal medida a partir do vértice. Todos os parâmetros, esses pontos cardinais, eles vão ser úteis na hora de resolver problemas. A gente vai encarar essa lente espessa como sendo lentes delgadas e a gente vai precisar tomar nota desses pontos cardinais, que são muito úteis. O último conjunto, ou seja, o último par de pontos que é importante a gente notar são chamados pontos normais, né? Então a gente sabe que sempre que um raio de luz incide numa lente passando pelo seu centro, esse raio ele sofre refrações e sai paralelo, ou seja, não muda a direção de propagação. Todavia, se eu olhar com detalhes o que acontece dentro da lente, eu vou ver que eles, ao sofrerem refração, se eu acompanhar esse prolongamento, eles em algum lugar vão bater nessa curva plano principal, objeto e curva plano principal imagem, como está aqui.
Em especial, se essa lente estiver imersa no ar, na água, ou seja, o mesmo índice de refração antes e depois, os pontos nodais, N1 e N2, são respectivamente iguais a H1 e H2, ou seja, eles coincidem, plano principal objeto com ponto N1, o ponto principal imagem com N2. Então, como nós já vimos, as lentes espessas elas serão tratadas como sendo dióptros associados, né? Associação de dióptros. E aí, por exemplo, se eu olho um problema típico que nós já resolvemos algumas vezes aqui, que é o problema de formação da imagem por uma lente, os parâmetros estão ilustrados aqui, né, de acordo com a figura, e a gente vai estar habilitado a usar, por exemplo, a equação de Gauss, que é aquela equação das lentes que a gente está acostumado bem acostumado a utilizar. Inclusive, usando as propriedades geométricas das lentes, a gente consegue calcular a distância focal, né? Então, essa famosa equação dos fabricantes de lentes, que nós já vimos algumas aulas atrás, ela vai servir para a gente, vai ser muito útil para descrever os problemas. Agora, podemos ver aqui nesse slide um problema típico de lentes espessas, né? Um problema típico e comum, nós já resolvemos isso. Só que a diferença aqui é que eu estou levando em conta agora nessa figura todos os parâmetros considerando os pontos cardinais, tá certo? Então, por exemplo, observe a distância focal anterior, a distância focal posterior e existem dois parâmetros, né, que no final das contas duas maneiras que a gente tem de calcular onde se localizam os pontos principais, objeto e imagem, né? Então, se eu seguir essa fórmula que não vai ser demonstrada na aula de hoje, nessa videoaula de hoje, a gente consegue calcular a posição desses pontos principais. Só como exemplo, para a gente ver como que isso funciona, vamos considerar essa lente composta de dois dióptros com raios de curvatura 20 e 40 centímetros e ela tem a espessura de 1 centímetro. Essa lente é feita de vidro com índice de refração 1,5. E aí agora a gente precisa calcular, o endereço aqui é calcular onde se localizam os pontos H1 e H2. Será que eles são exatamente no meio da lente? Será que eles são simétricos? Enfim, como que eles são? Nós precisamos usar essa fórmula que está aí. Então, essas duas fórmulas aqui. Só que observem, para usar essas fórmulas, a gente precisa determinar a distância focal. Bom, isso não é problema, né? Porque nós já fizemos isso algumas vezes, dado que a gente tem a lente, todos os parâmetros geométricos dela, raio de curvatura, enfim, espessura e tudo mais, basta que utilizemos a equação do fabricante de lente e com isso a gente calcula a distância focal, né? Então, só para lembrar aqui, a equação do fabricante de lente, substituindo os valores, observem que o raio de 40 centímetros eu botei com o sinal negativo, isso tem a ver com a convenção, né? Então, sempre que você tiver a superfície do dióptro côncava, convexa, como está aqui, o raio é positivo, o valor do R vai ser positivo. Se a superfície for côncava, vai ser negativo. Então, por exemplo, um objeto, né, eu estou considerando aqui da esquerda para a direita, o objeto ele vai, a superfície 40 é uma superfície negativa, como eu botei na fórmula aí. Então, ao resolver essa conta, vocês vão obter 26,8 centímetros, que é a distância focal dessa lente. Beleza, calculado isso, a gente volta nas expressões de H1 e H2 e determina as posições, né, dos pontos principais, objeto e imagem. Então, observem aí, para esses valores numéricos que eu dei, né, os pontos principais, objeto e imagem, não são simétricos, né? Eles estão colocados e estão representados na figura. Então, observem, o ponto principal, H1, ele está a 22 centímetros do vértice da esquerda e o ponto H2 do vértice da direita. Né? Então, existe uma distância entre eles, ou seja, então eles não são rigorosamente simétricos, tem a ver com raio de curvatura, enfim, vários parâmetros. Uma das tarefas que vocês deverão resolver lá no nosso AVA vai ser resolver esse problema agora com uma lente que é muito útil para a gente, que é a lente menística. Tá? Então, os parâmetros estão dados e esse problema você vai resolver durante a aula. Um outro aspecto muito importante na descrição de problemas com lente espessa é a gente saber o que acontece com raio de luz quando eles incidem, quando eles interceptam os planos principais, tá certo? Então vamos considerar a seguinte situação: um objeto ele está sendo
posicionado no plano principal objeto, como está ilustrado na figura, essa flechinha vermelha. Tá certo? Então o objeto já está nessa região. Ele poderia ser criado talvez como sendo a imagem de uma lente posterior que eu não desenhei, enfim, ele está aqui nessa posição. Eu quero saber agora onde vai ser formada a imagem desse objeto, né? Então, para isso, a gente de novo vai usar todas as propriedades da ótica geométrica que nós já vimos, né? Usa a equação de Gauss, e com a equação de Gauss a gente consegue determinar a posição SI, da onde vai se formar a imagem. Lembrando que, usando a fórmula de Gauss, né, todos esses parâmetros vão ser definidos a partir dos pontos focais, né? Então, se por acaso, né, no caso, a lente sendo a lente espessa, uma lente real, de distância focal finita, se o objeto estiver posicionado na posição S0, ou seja, S0 igual a 0, justamente no ponto H1, a gente vai ver que, como consequência, o SI, que vai ser a posição da imagem, também vai ser igual a H0. Lembrando que todas as distâncias são definidas a partir dos pontos principais, H1 e H2. Então, se o objeto está posicionado em H1, a imagem dele vai ser posicionada em H2. Né? A gente pode ir um pouco mais além. Se eu usar, né, a equação de Newton, a equação ótica de Newton, né, que é essa que está ilustrada aqui no slide, a gente consegue, inclusive, né, observar que se o objeto, de novo, o objeto posicionado em H1 implica que a distância S0, a distância x0, que é a distância medida a partir do foco, ela vale menos f. Consequentemente, a distância xi também vai ser menos f. Então, lembrando a definição, né? Eu tenho uma lente, ponto principal, foco objeto. Então, se qualquer distância, qualquer posição na direita do foco objeto, o x0 é negativo. Qualquer posição à esquerda, ele é positivo. Então, nesse caso, se eu tenho um foco objeto, a lente está aqui e o objeto está justamente no ponto principal, então é menos f. O x0 igual a menos f. Automaticamente, né, a gente vai fazer a conta aqui, seguindo a equação de Newton, a gente vai verificar que o xi é igual a zero. Isso permite a gente calcular o aumento linear transversal. E com esse aumento linear transversal calculado, né, se você olhar as fórmulas aí que nós já utilizamos em aulas anteriores, a gente vai ver que o aumento é igual a 1. Isso implica que o objeto e a imagem, eles têm o mesmo tamanho, né? Então, como consequência disso, né, a gente fala que os pontos H1 e H2 são conjugados entre si. Então, observando de novo aquela figurinha agora de formação de imagens, a gente vai ver que sempre que um raio interceptar uma curva plano principal, ela vai sair na curva vizinha, né, na mesma altura, né, como está ilustrado. Então, observem aqui, o raio paralelo ao eixo óptico, né, o eixo óptico, o raio paralelo, ele vai sair e justamente assim que ele interceptar o plano principal objeto, ele vai sair na mesma altura no plano principal imagem. Isso acontece no vértice, isso acontece em qualquer outro lugar da lente. Vamos considerar agora um sistema de lentes espessas. Para isso, vamos lembrar de um resultado que nós já vimos anteriormente, né? Então, se nós temos aqui, por exemplo, um sistema de duas lentes, um sistema de formação de imagens de duas lentes, e o aumento produzido por esse sistema é dado por essa quantidade mt, o aumento linear transversal, que na verdade não é nada mais, nada menos do que o produto dos aumentos lineares de cada uma das lentes, né? Então, por exemplo, se eu tenho um dado objeto, a primeira lente ela vai produzir a imagem desse objeto, maior ou menor, de acordo com esse aumento mzinho 1, e aí esse objeto da primeira lente, a imagem da primeira lente serve de objeto para a segunda lente, que vai produzir um outro aumento M2. Né? Então, em resumo, o resultado geral do aumento é dado por essa expressão aqui no slide. Né? E agora vamos olhar esse problema na perspectiva das lentes espessas, né? E com todos os parâmetros e os pontos cardinais que nós já vimos. Né? Então, observem o seguinte. E para início de conversa aqui, vamos supor que o objeto está posicionado num lugar muito distante
do sistema de lente, de forma que os raios que saem dele são praticamente paralelos ao eixo óptico, né? E aí, quando isso acontece, a gente pode ver e assumir a seguinte coisa, né? Então, por exemplo, objeto no infinito, a distância da primeira imagem, ou da posição H11, que é o ponto principal objeto da primeira lente, até o objeto, ele se confunde com um ponto H1 da lente equivalente. Observem, essas duas lentes vão formar uma lente equivalente. E aí essa lente equivalente tem um ponto H1, tá certo? Que não está ilustrado na figura. Então, se o objeto está muito distante, a distância S0 ela é igual à distância S01. Né? Por outro lado, um objeto muito distante vai produzir uma imagem no ponto focal I1, como está aqui na figura, como está aqui no meu mouse mostrando. Então, nesse ponto que vai se produzir a primeira imagem, ou seja, a imagem referente à primeira lente. E aí, se a gente olha que a imagem vai ser produzida aqui, né? Então, a distância SI1, que é a distância da primeira lente até a imagem dela, é igual a F1, distância focal da primeira lente, e, naturalmente, a imagem da primeira lente é o objeto da segunda. Se a imagem da primeira lente vai estar posicionada na posição FI1, então, naturalmente, S02, que é a distância de objeto da segunda lente, é dado por essa relação aqui, que é um menos o outro. Ou seja, é o D todinho menos essa distância F1, como está aqui na figura. E, por fim, né, como a gente sabe que um sistema, se o objeto está muito distante e um sistema de lentes, como está ilustrado aí, uma lente convergente, a imagem final do sistema vai ser produzida no ponto F, esse F vermelho que está aqui. A gente pode usar, inclusive, agora que a gente tem esses parâmetros, a gente vai usá-los na equação de Gauss, né? Então, substituindo aqui na equação de Gauss para a segunda lente, a gente obtém a posição final do objeto, SI2. A gente consegue achar a posição SI2. Essa posição SI2 a gente pode jogar, inclusive, na expressão do aumento linear transversal, como está aqui na figura. Fazendo algumas manipulações e observando, por exemplo, que S01 é igual a S1 e S0, e substituindo os resultados, a gente obtém que a distância focal, deixa eu tirar esse aqui, que a distância focal, ela é dada por essa expressão aqui. Isso ainda pode ser melhorado, né? Lembrando que SI2 apareceu para a gente na expressão da equação de Gauss. E aí, se a gente substitui SI2 na expressão de F, a gente obtém essa lei aqui, ó, distância focal efetiva de um sistema de lente. Né? Então, se você seguir essas contas que eu representei aqui no slide, você vai chegar nessa expressão, que é a expressão que dá a distância focal equivalente. Né? Então, aqui nessa figura, a gente vê se o objeto está lá no infinito, se o objeto, essa árvore está lá no infinito, a imagem dela vai ser formada em esse FI, esse FI igual ao F. E como implementação disso que acabamos de ver, observe um seguinte exemplo numérico. Né? Eu tenho um sistema de duas lentes, uma divergente e outra convergente, separadas por uma distância de 10 centímetros. Se a gente chegar e substituir os valores, distância focal e na equação de Gauss, a gente obtém que a distância focal na equação que acabamos de desenvolver, a gente obtém que a distância focal desse sistema é de 30 centímetros. Em resumo, ilustro aqui nesse slide todos os parâmetros pertinentes a um sistema de lentes espessas, a saber, distância focal anterior, a distância do ponto focal da lente equivalente até a primeira lente do sistema, 15 centímetros. Isso é dado por essa expressão que nós já calculamos em aulas atrás. Distância focal posterior, distância do ponto focal até a última lente do sistema. Está aqui 40 centímetros. Né? Então, a distância até esse ponto aqui, 40 centímetros. Distância entre os pontos principais da primeira lente e da lente equivalente. Até representei aqui, H11 é o ponto principal da lente
da primeira lente, né? E aí, se a gente calcula isso, dá 15 centímetros. Observem que esse desenho está fora de escala. Então, 15 centímetros está aqui. E se eu calcular a distância focal, a distância entre o ponto H22, que é o ponto principal da segunda lente, até o ponto H2, né? Então, é como se existisse uma lente equivalente. Essa lente equivalente está justamente nessa região. Os pontos principais dessa lente equivalente estão representados nessa figura. Aqui terminamos a nossa aula. A explicação foi boa para você? No nosso AVA você vai encontrar um formulário onde você poderá expressar suas dúvidas e as demais atividades da nossa disciplina. Até mais!